dar continuidade ao nosso conteúdo de história, falando então sobre o governo populista. A partir de agora, nós vamos falar sobre o terceiro presidente populista, que era um presidente que buscava o apoio da população, utilizando a sua carisma, ajudando aos trabalhadores e ajudando ao povo de forma geral. Vocês vão observarem aqui o governo do terceiro presidente populista do Brasil, chamado de JK ou chamado de Juscelino Kubitschek. A gente vai observar então que JK ele ficou conhecido como um dos grandes políticos do Brasil. A gente vai observar que ele tinha grande apoio da população, por ser uma pessoa carismática. A gente vai observar então que ele então decidiu ter o apoio e buscar o apoio de vários partidos políticos, como o PTB e o PSD. A gente vê que essas foram as duas bases políticas dele que ele teve aqui no Brasil. A gente vai observar que nas eleições de 1955, a gente vai observar o que é que vai acontecer. Dessa época da eleição dele vai ser uma época muito tumultuada, principalmente a gente consegue então perceber porque Getúlio Vargas tinha acabado de cometer suicídio e nas eleições de outubro de 1955, JK ele vai ser eleito com 36% dos votos válidos contra 30% de Juarez Távora, que era o grupo da oposição. A gente vai observar que ele ganhou com uma porcentagem pequena, não foi tão grande. Naquela época, as eleições para presidente e vice-presidente não eram vinculadas. Por exemplo, um presidente poderia ser de um partido e o vice de outro partido. A gente vai observar, então, que Jango ele foi o melhor votado para vice, recebendo mais votos do que JK. E pôde, em 31 de janeiro em 1956, sentar-se ao lado do seu companheiro de chapa para governar o país. Então, pessoal, é nesse momento que a gente começa a perceber que JK assume como presidente do Brasil. E o governo de JK, ele é lembrado ainda hoje? Claro que sim. Mas por que JK ele se tornou um dos grandes nomes e representantes da política brasileira? Porque ele é conhecido como aquele que desenvolveu o Brasil, que houve um progresso econômico do Brasil, foi ele que foi responsável pela industrialização e, principalmente, a gente pode observar que ele prometeu algo para o Brasil chamado de Plano de Metas. O que foi que fez com que JK ficasse marcado na nossa história? Ele tinha um plano de modernizar o Brasil 50 anos em 5. Então, ele queria desenvolver o Brasil governando 5 anos, que era o tempo de governo de um presidente, desenvolver 50 anos para o Brasil em 5 anos. E a gente pode observar, então, que foi assim que ele ficou conhecido, realizando 50 anos de progresso em apenas 5 anos de governo. O famoso 50 em 5. Então, imagine, por exemplo, o presidente prometer que iria modernizar o Brasil, ia desenvolver e modernizar o Brasil 50 anos em 5. Isso foi um grande avanço e todo mundo tinha uma grande expectativa e esperança com o governo de JK aqui no Brasil. Todo mundo disse, ele é irado, ele prometeu algo que ninguém prometeu aqui na nossa história. E a gente, para finalizar, nós vamos observar então que JK ele ficou marcado por quê? Ele conseguia o apoio de diferentes pessoas. Por exemplo, ele apoiava, fazia com que partidos políticos diferentes tivessem a mesma ideia, mesmo tendo ideias diferentes, conseguissem entrar em acordo. Como, por exemplo, a gente pode observar que ele era apoiado por vários partidos políticos. A gente pode observar, então, por exemplo, que ele tinha o apoio de 2 partidos políticos que eram diferentes. Nós vamos ter o PSD, que apoiava o povo do campo, e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que apoiava a população da cidade. Então, ele recebeu apoio e ele também fazia com que as pessoas se comunicassem melhor. Ele criou um plano de metas para industrializar o Brasil e desenvolver várias empresas, e principalmente ele pensou, além desse plano de metas, eu também posso construir a capital do Brasil, que foi feita por ele. Em 1960, que foi Brasília. E a gente vê aqui, por exemplo, que o plano de meta deles era bem fácil.
todo presidente ele tem um plano. O de JK era chamado de plano de metas. Esse plano de metas estava assim. O governo de Juscelino ele tinha como objetivo de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, como era dito na época. Então imagine, por exemplo, o presidente modernizar um país governado durante 5 anos e modernizar o Brasil como se fosse um prazo de 50 anos para frente. E isso seria um avanço muito grande e muito bom para o Brasil. A gente vai observar que durante o governo de JK, ele vai conseguir modernizar o Brasil. Então, o Brasil vai ser modernizado. Ele construiu usinas hidrelétricas, como as Três Marias e como Furnas. Ele criou várias rodovias com 20 mil quilômetros. Ele implantou uma indústria de carros automobilística que produziram até 330 mil veículos por ano. Vamos dizer que ele aumentou 150% a produção do petróleo e o refinamento. Então, a gente consegue então observar que houve avanço durante o governo de JK em relação à construção de hidrelétricas, construiu várias rodovias para facilitar o transporte. Também construiu o quê? Desenvolveu a indústria de carro, que ele vai ser mais lembrado por isso. E principalmente a produção de petróleo, que aumentou bastante. A gente vê que o plano de metas dele tinha 5 objetivos principais, que eram desenvolver a economia, desenvolver o quê? A energia. Por exemplo, ele queria modernizar a energia elétrica, nuclear, o carvão e a produção do petróleo. Ele também queria modernizar o setor do transporte, ou seja, ferrovia, aerovia aérea, a marinha e também as rodovias. O que ele mais fez foi interferir nas rodovias e nas ferrovias, mas as rodovias, que são estradas normais, foram incentivadas e produzidas mais. O terceiro setor foi o setor, então, da chamada alimentação, que esse setor ele não adiantou muito, né, em relação a isso. Ele não fez muito pela alimentação e distribuição de alimento pela população. Houve também a indústria de base, ou seja, ele produziu o aço, a borracha, o alumínio e principalmente os automóveis. E vamos ter a educação, que também ele não investiu. Então, nos 5 objetivos do plano de metas, que eram mais de 30, porém os 5 principais é que ele queria com o plano de metas incentivar, aumentar a energia, o transporte, a alimentação, a indústria e a educação. O que ele falhou foi na alimentação e na educação. No setor da energia, do transporte e da indústria, sem dúvida ele foi realmente brilhante, certo? Porém, o que é que vai acontecer? A gente vai observar que juntamente com esse plano de JK, ele vai ter o plano quê? De construir a nossa capital, para se afastar da cidade do Rio de Janeiro, do centro do Rio de Janeiro, que todo mundo que queria criticá-lo, criticar um presidente, ia para lá. Então ele disse, vamos construir Brasília, que seria a nossa capital, que a ideia não foi criada exatamente por ele. Desde a época do Império havia esse plano, porém ele colocou em prática. E a gente vai observar que a construção de Brasília vai ser feita então por Juscelino Kubitschek, JK. A gente vê que o projeto foi criado por Lúcio Costa, o projeto de arquitetura magnífico, muito organizado, é a cidade de Brasília, ela vai ser criada por Oscar Niemeyer. A gente vai observar que Brasília foi inaugurada ainda durante o seu governo, que foi de 1956 a 1961. A gente vê que em 21 de abril de 1960 ele conseguiu inaugurar. E o que é que vai acontecendo? Para modernizar o Brasil, onde é que ele conseguia dinheiro? Principalmente com os estrangeiros, com os Estados Unidos. A gente vai observar que durante a época dele, de JK, foi um período chamado de Anos Dourados do Brasil, toda a década de 1950. Houve transmissão pela TV, peças de teatro, filmes de humor, chamado de chanchadas. Houve também produção de discos, houve emissoras de rádio, de TV, os cinemas, músicas populares. Houve também o início do movimento chamado de Bolsa Nova, das músicas, né? Esse movimento Bolsa Nova, todo mundo já ouviu falar. E vamos ter também o quê?
a gente vê que apenas os comunistas eles não tinham liberdade durante o governo de JK. Até porque, né, de certa forma, era apoiado então pelos países estrangeiros, certo? Pronto. Embora o grupo dele então e o governo dele tenha sido muito bom para a economia, ele tenha desenvolvido as rodovias, as indústrias automobilísticas de carros, ou então ter desenvolvido o setor da energia, a gente pode observar que ele teve uma grande consequência para a economia brasileira. A gente pode observar que ele permitia que muitas empresas estrangeiras viessem para o Brasil. Ou seja, empresas de outros países vieram para o Brasil, controlavam a nossa economia, produzindo muitos eletrodomésticos, automóveis, tratores, produtos químicos, farmacêuticos. E isso fez com que o Brasil se endividasse muito. Por quê? O dinheiro que era produzido pelas multinacionais, os produtos estrangeiros aqui no Brasil, não ficava aqui no Brasil. Era enviado para os outros países. Nós vamos ver que para modernizar o Brasil, ele pediu empréstimo e o Brasil se endividou. A gente vê que ele foi obrigado a baixar o salário dos trabalhadores e principalmente houve o quê? O aumento da inflação. Ou seja, o governo dele foi bom para o desenvolvimento da indústria, porém ele pediu muito empréstimo, levou ao endividamento do país. Então a dívida externa do país cresceu, principalmente com os Estados Unidos, com o FMI. Vamos ver que também muitas empresas estrangeiras mandavam na nossa economia, isso afundou mais a nossa economia aqui no Brasil, e a gente vê que isso vai provocar o quê? A inflação, os preços dos alimentos vão aumentarem bastante e o salário do trabalhador foi reduzido com o fim do governo de JK. Então a gente vê que misteriosamente durante o governo de JK, a gente vai observar que na década de 70, provavelmente ele foi assassinado pelos militares porque os militares estavam supondo que ele era a favor dos comunistas, certo? Então ainda existe esse debate. Será que ele foi morto em um acidente? Ele morreu em um acidente, só que todos dizem que foi provocado pelos militares, que estavam com raiva dele.